Oi, Paula. Oi, Nanete, tudo bom? Oi, ouvintes. Aqui, Paula Baier e Nanete Neves, da Panacorta Literária. 10 minutos de letras. Oba! Nosso assunto de hoje é poesia. E nós vamos falar de 3 autores, na verdade, de estilos bem diferentes e pegadas diferentes e tal. Eu gostaria de começar falando da Catita, que ela é professora da rede pública, professora também da rede particular, ela é negra, ela é uma batalhadora assim nessa luta da poesia falada, ela dá show. E a Sandra Regina, quando foi lançar a editora Fêminas, optou por lançar 3 selos de uma vez. E um dos selos da editora Fêminas se chama Dandaras, que é para autoras negras. E a primeira autora que ela convidou para inaugurar esse selo foi justamente a Catita, porque a Catita participa de um monte de antologias, é conhecidíssima em São Paulo e fora de São Paulo, mas ainda não tinha um livro dela. Então ela lançou agora, em setembro, um livro maravilhoso que saiu por esse selo Dandaras da Fêminas, que se chama Morada. Ela divide esse livro pensando a morada como coisa física e sendo a casa também a morada do corpo, né? Ela divide o livro entre chão, paredes, teto, janelas e portas. O livro é dividido por esses temas e é uma poesia doce, mas ao mesmo tempo que incomoda. Aquela menina sabe incomodar a gente. Eu vou ler para vocês só aqui um exemplo. Esse poema se chama Uma Canção Não Fosse. Se falo, intromissão. Se calo, omissão. Se escrevo o que penso, suicídio. Se as palavras disfarço, covardia. Se salão de beleza, futilidade. Se nenhuma vaidade, desleixo. Se rima, primário. Se livre, petulante. Se empolgada, ingênua. Se descrente, seca. Se mostro, metida. Se escondo, egoísta. Eita vida besta, meu Deus. Ela termina assim, é muito bonitinho. Vou ler só mais um dela, só para deixar vocês com vontade de conhecer mais o trabalho dessa menina. Tem esse outro aqui que é uma paulada, chama O Bebê e a Bala. Dado à luz há pouco, a sombra o roubou com o estampido. Na mídia, mais um número. Na sociedade, mais uma revolta. Por uma semana, a mãe viveu morta para sempre. Então são esses petardos, pequenos doces petardos que ela solta nesse livro bonito, e quem tiver interesse nele, ele está à disposição no site da editora Fêminas. Agora, tua dica, Paula. Agora eu vou falar sobre o livro novo da Mayra Garcia, chama Depois da Lua de Ontem, publicado pela Patuá. Eu conheci a Mayra lá no Patuscada, né? Uhum. E aí fiquei sabendo... Patuscada é o bar que a editora Patuá tem, que é onde todo mundo se encontra, onde tem todos os lançamentos. E as pessoas se encontram para conversar, para ler, é um bar-livraria. É um point aqui de São Paulo, gente, que quem gosta de literatura e desse meio não pode deixar de frequentar, né? E aí eu conheci a Mayra lá, e aí ela começou a me mandar uns poemas por WhatsApp. E aí ela mandava o texto e o poema, geralmente no domingo, e aí eu achava bacana, assim, ler esses poemas antes de dormir, ouvir com a voz dela. Aí fui ao lançamento do livro dela, e aí eu fiquei sabendo que esse projeto dela se chama Projeto Poemas na Palma da Mão. Então, Mayra, você não quer falar pra gente um pouco como você teve a ideia de fazer esse projeto? O projeto Poemas na Palma da Mão, enviado pelo WhatsApp, é pensado na poesia e na acessibilidade, para ser lido e ouvido por todos. A ideia de gravar os poemas nasceu num grupo de WhatsApp da turma dos amigos do colégio. Num dado momento das eleições, começamos a abstrair para diminuir a discussão. E surgiu a poesia. Eu fui a única que prossegui e comecei o Poemas na Palma da Mão,
que é um projeto autoral para enviar os meus poemas aos meus contatos, que hoje são 200. Nele levo poemas do meu livro Depois da Lua de Ontem, que lancei em agosto pela Patuá, e também poemas novos. Está sendo muito rico o retorno. Os ouvintes, por exemplo, me falam sobre a diferença que se dá entre a minha leitura e a deles. As fotos onde ficam os textos também repercutem, porque são fotos minhas. O envio no WhatsApp é individual e em breve pretendo lançar o projeto numa outra plataforma de áudio. A Mayra, ela é formada em propaganda pela ECA da USP e descortina versos e versadores como mediadora da roda de poesia do Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú. Ela é redatora, cantora e compositora. Eu sei que esse livro dela foi organizado pelo Caio Silveira Ramos, que é amigo meu, organizou esse livro, que eu ainda não li, mas então lê para mim e para os ouvintes um poema dela, assim, para a gente conhecer um pouco desse livro e do trabalho dessa moça. Olha, eu vou ler aqui o poema chamado Desalinho. As linhas da minha mão dizem que não, mas desafiam o meio-fio. As linhas da minha mão mudam todo dia, procuram outras linhas para fazer tapeçaria. Uma graça, né? Muito bonito. Lê mais um. Acordados. Enquanto os sonhos nos visitam nos sonhos, duvidamos que dormimos. Quando levantamos, nos beliscamos para acordar dos sonhos que fugiram. Que bacana. E coisificar. E agora, você passando a ser as coisas que tanto gosta? Então ela fala de coisas assim que envolvem a nossa vida e a vida de todo mundo, a rotina diária. São poemas muito lindos, gostei bastante de conhecer a Mayra e tenho acompanhado bastante o trabalho dela. Depois da Lua de Ontem, pela Patuá. Então também está à disposição no site da Patuá. Vamos falar agora de uma menina que vem despontando aí. Ela participa de 2 coletivos, o coletivo Discórdia e ao Cripto Caipora, que é de ficção científica brasileira. Ela lançou um livro interessantíssimo recentemente pela Patuá, coincidentemente, como a Maíra, ela também está lá no Patuá, e é um livro que ela fala a respeito de distúrbios alimentares em forma de poesia. Eu conversei com ela, então, Daniela, conta pra mim como foi o processo de você chegar nessa maravilha desse livro que emociona todo mundo, que se chama Incabível. Oi, pessoal do Panacota Podcast, tudo bem? Nanete Paula. Vou falar um pouquinho sobre a criação do Incabível. Eu comecei a escrever ele durante um curso de produção de livro artesanal do Fábio Mariano na Oswald de Andrade. Durante essa oficina, a gente tinha que criar, né, um livrinho artesanal e eram, assim, 8, 6 poemas que tinha que ter. E eu pensei, eu queria escrever sobre uma temática feminista. Mas, assim, eu não tinha tantos poemas com essa temática. E aí eu pensei, o que de poemas que eu tenho, sei lá, talvez uns 3, uns 4, e eu preciso completar com mais alguns e forme esse livrinho artesanal. Aí eu lembrei que eu tinha esses poemas da minha época da anorexia e resolvi procurar. Na verdade, eu tinha 3, aí eu pensei, bom, eu posso compor mais uns 5, uns 6, enfim, e vou fazer esse livrinho artesanal. E resolvi desenhar para cada poema, fazer uma ilustração. Daí, assim, nasceu o Regime de Reger-se de Magreza, que foi esse livrinho que eu fiz durante a oficina, com ilustrações bobinhas, porque, enfim, eu não sei desenhar nada, até a criação de um poema veio desse meu desenho, que foi, desenhei uma mulher palito e pensei que o meu padrão de beleza na época era ser mulher palito, né? E assim surgiu, só que aí, enfim, de 3, 4 poeminhas que eu escrevi para esse livro artesanal, eu tive uma catarse, escrevi mais 100 e pensei, preciso escrever esse livro de poemas para ser publicado em uma escala maior e não só artesanal. Bom, e aí nisso eu resolvi também escrever alguns poemas sobre a minha fase da compulsão, e aí o nome do livro mudou para Incabível, né? Também coloquei alguns poemas sobre bulimia, apesar de eu não ter passado pela bulimia, para contemplar todos os transtornos alimentares.
Dani, como é para você falar desse assunto que deve ser tão dolorido para você? O poema foi o melhor caminho? Falar sobre isso é, lógico, dolorido, porque me faz lembrar toda essa época e eu também não me sinto totalmente curada, porque tenho períodos de crise em que compulso, mas é terapêutico, muito terapêutico, e é com esses poemas que eu quero chegar em outras meninas e talvez meninos que passem por essa situação e que precisam conversar e se abrir e às vezes não tem com quem se abrir, não tem quem os entenda e talvez ainda precisam estar precisam se conectar, né, com um médico, um especialista ou às vezes só um ombro amigo. Obrigada, Dani. Você explicou exatamente, é muito lindo, né? O jeito de como ela chegou nesse livro e a forma como ela consegue fazer. E o livro toca a gente de uma maneira. Quando eu li, eu fiquei muito sensível. Eu, pessoalmente, nunca tive distúrbio alimentar, mas eu sou solidária a quem tem qualquer tipo de distúrbio, né? Então, ela fala com uma sinceridade. Então, eu vou ler aqui dois poeminhas dela que mostram pra gente, assim, como isso deve ter sido dolorido e ao mesmo tempo como pode ter sido catártico, né? Um é assim: foi o período em que estive mais feia e acabada, e o que mais despertei paixões. Fragilidade ainda é um fetiche. Tão feminino isso, né? Tão... outro, eu vou ler mais outro aqui, que é: descobri tarde demais que minha fome era outra. Comidas nunca preencheriam meu vazio, só as palavras me saciam. Muito linda, né? E por fim vou ler mais um só. Parem de falar do corpo alheio. Há muito mais entre pernas, bundas e peitos do que supõe a vã nutrologia. Tem até humor, a gente sente que é dolorido, mas tem humor. Ela é muito inteligente, essa menina, e foi muito hábil nisso. A gente tá desejando muito boa sorte para elas todas, né? Para eles. Que bacana, né? Nesse programa de hoje nós falamos de poema, poesias nas suas várias vertentes, com as suas várias vozes e estilos, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijão pra vocês, Beijo, gente. tchau, gente. Tchau. Até o próximo. Até. O Panacota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves. Trilha e edição de Juliano Costa.